Jesus. Amém? Existem situações que acontecem na vida das pessoas. Vocês acreditam que gente boa passa dificuldades? Sim ou não? A coisa mais fundamental que existe em momentos difíceis é nós aprendermos a tirar lições positivas das coisas ruins que aconteceram. Amém? Há duas coisas que regem a nossa vida. Uma delas é a vontade de Deus. E a outra, a permissão de Deus. E uma pergunta que geralmente nós fazemos quando não compreendemos certas coisas é: por que, Senhor? Por que isso me sobreveio? Por que o Senhor não acerta gente ruim? Tem tanta gente ruim que o Senhor podia, jogar tudo isso e mais um pouco em cima deles, mas o Senhor resolveu me acertar. Quantos sabem o que é um alvo? Sabe o que é um alvo? Às vezes, algumas orações que nós fazemos, irmãos: Deus, eu quero ser alvo de milagres. Sabe o que você está fazendo com essa oração? Você está falando assim para Deus: Senhor, eu quero que o Senhor me acerte. Amém? Quantos entenderam isso? Às vezes, irmãos, Deus acerta a gente de leve. Às vezes, Deus acerta a gente em cheio. Mas eu dei uma palavra para a sua vida hoje. Talvez você esteja vivendo momentos que você não esperava viver, e algumas dificuldades pelas quais você não esperava. Mas Deus permite as maiores guerras para os melhores soldados. Tem soldado bom aí ou não? Ih, está tão fraquinho esse amém. Tem soldado bom aí, irmãos? Sabe que soldado bom cai, mas cai atirando. Amém? Vamos ler a palavra de Deus? Eu quero traçar um paralelo aqui entre três textos bíblicos que, às vezes, lendo eles de forma desconexa, você não entenda bem o sentido. Mas nós vamos tentar aqui construir uma ideia sobre esses textos, para que você possa compreender como Deus muda as situações. Amém? Como Deus transforma as situações. Então, o Salmo de número 137, nós vamos ler aqui. Vamos ler um trecho aqui. Coloca lá para nós, Lucas, por favor. O Salmo 137. Esse é o retrato de um povo que vivia um momento controverso na sua vida. Estava perplexo, sem compreender a situação. Certamente não estava de acordo com o que estava vivendo. E por isso, eles fazem essas palavras saltarem dos seus corações. Diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós assentávamos e chorávamos, lembrando de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativo nos pediam canções, e os nossos opressores queriam que fôssemos alegres, dizendo: cantem para nós um dos cânticos de Sião. Mas como poderíamos entoar um cântico ao Senhor em terra estranha? Se eu me esquecesse de você, ó Jerusalém, que a minha mão direita se resseque, que a minha língua fique colada ao céu da boca, e se eu não me lembrar de você, se eu não preferir Jerusalém, a minha maior alegria, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam: arrasem Jerusalém até os seus alicerces. Filha da Babilônia, você será destruída. Feliz é aquele que lhe retribuir o mal que você nos fez. Feliz aquele
que pegar os seus filhos e esmagá-los contra uma pedra. Talvez as palavras desse salmo pesem um pouco nos nossos corações, mas, na verdade, eles professam um sentimento mais difícil que os seus corações estão vivendo. Esse povo, irmãos, quando o Senhor falou, olha, vocês são a nação mais importante da terra, eles acreditaram com força nisso. Eles acreditaram de verdade. Olha, nós somos realmente os mais importantes. E Deus fala, através dos profetas, em diversas oportunidades, que os seus comportamentos certamente teriam consequências. O reino do norte já havia sido tomado e os judeus, que seriam conhecidos mais tarde como os samaritanos, estavam espalhados pela terra, por vários lugares. E o reino do sul, que era Judá, de onde derivam-se os judeus genuínos, eles estavam ali, irmãos, e eles ficaram protegidos pela misericórdia do Senhor, depois que o reino do norte foi tomado, mais ou menos uns 200 anos, eles ficaram ali protegidos pela graça de Deus. Então, uma coisa que me ensina esse texto, muitas coisas das quais Deus nos livra, não é pelo nosso mérito, amém? Mas pela misericórdia e pela graça de Deus. Então, assim, não somos merecedores, muitas vezes, daquilo que nos sobrevém, tanto de mal quanto de bem, porque existe uma diferença entre graça e misericórdia. A graça é favor não merecido, amém? Então, graça é quando Deus te dá aquilo que você não merece, amém? Misericórdia é o contrário, é quando Deus não dá aquilo que nós merecemos. Então, Ele exerce sobre nós essa misericórdia. E o povo, esse povo, ele se valeu por muitos anos dessa misericórdia, diante das suas atitudes, diante da sua situação econômica, Esse povo sempre foi um povo muito abençoado. E aí, irmãos, está um alerta para as nossas vidas, que eu queria declarar isso para a sua vida nessa noite. Quando nós estamos vivendo um bom momento na nossa vida, sabe aquela expressão que se diz, está nadando de braçada? Já ouviram isso? Quem já ouviu isso? Quer dizer que está indo tudo bem, quer dizer que tem dinheiro, tem prosperidade, tem saúde, portas estão abertas, as facilidades do mundo estão te assessorando e está tudo bem. Agora eu pergunto para você, quando está assim, é fácil lembrar de Deus ou é difícil lembrar de Deus? Esse povo vivia isso, irmãos, a prosperidade, a bênção que Deus havia ministrado sobre eles, era de prosperidade. Olha, estará sobre ti a minha bênção, e aonde você pisar a planta dos seus pés, ali será abençoado. Essa foi uma promessa de Deus, e esse povo carregou isso nos seus ombros por muito tempo. Então, irmãos, quer dizer, às vezes a gente pensa que a prosperidade, quando as coisas estão indo bem, quando a situação está dando certo, isso é um sinal de que Deus está conosco, e isso não é verdade. Às vezes, irmãos, o nosso coração imagina que as situações correndo bem, parece que está tudo bem, mas nem sempre está bem. Então, às vezes, sabe o que Deus faz? Deus dá uma cutucadinha para a gente ficar esperto. Esse povo, irmãos, vivia aqui muito baseado nas suas vitórias, na sua experiência. Muitas vezes o povo de Deus, em maior número, as guerras vinham sobre eles, eles eram abatidos, pressionados, mas Deus lhes dava vitória. Havia momentos, irmãos, em que a Arca da Aliança, que era um símbolo muito importante para este povo, era colocada diante lá da guerra, no meio dos sacerdotes a carregavam, e aquilo ali, irmãos, amedrontava os inimigos, porque ela representava a presença de Deus. Este povo, durante muito tempo, começou a aplicar a sua confiança na Arca da Aliança.
O templo suntuoso que Salomão construiu, com as melhores coisas, as coisas mais refinadas que você possa imaginar, aquilo que lhes dava muito orgulho, que também representava e simbolizava a presença de Deus, naquele momento enchia o seu coração de vaidade, de orgulho. O momento em que eles viviam agora dentro do cativeiro babilônico, Deus estava subtraindo aquilo que lhes dava segurança. Eu não quero deixar você com medo escutando essa palavra. Amém, irmãos? Eu quero deixar você apavorado. Eu quero que você reflita. Eu quero que você pense muito profundamente sobre isso, para saber se não existe algo na sua vida que está tomando o lugar daquele que pode fazer todas as coisas. Este povo estava vivendo isso, irmãos. Sabia que você pode idolatrar seus filhos? Sabia que você pode idolatrar o seu trabalho? Você pode idolatrar o seu carro, as suas habilidades, o seu salário. Você pode idolatrar tantas coisas. E uma coisa que eu aprendi, irmãos, durante algum tempo de caminhada com o Senhor, é que Deus não divide a sua glória com ninguém. Ele quer ser o primeiro na nossa vida. E assim, irmãos, se um cativeiro for necessário para nos despertar a atenção de que Ele merece toda a honra e toda a glória, e Ele quer ser o primeiro. Então isso, irmãos, se fará, muitas coisas Deus permitirá, como permitiu sobre esse povo, para que esse povo compreendesse o quanto Deus era com eles. Quando Nabucodonosor entra na cidade de Jerusalém, a princípio, ele escolhe ali os nobres, a família real, as pessoas que eram mais de uma certa elite, que poderiam ser de maior valor na Babilônia. Nabucodonosor gostava de conhecer os seus inimigos, o que eles faziam, as suas práticas, as suas habilidades. Então ele aprendia com os seus inimigos. Por isso levou as pessoas mais importantes da nação, os líderes da nação. E ele chegou lá e falou assim: olha, eu vou colocar um governador aqui, e eu vou fazer o seguinte, vou dar uma chance para vocês, não vou matar ninguém, vocês vão pagar imposto para mim. Olha só, irmãos, que esse negócio de imposto é uma coisa antiga, né? Então, eles começaram a pagar tributos à Babilônia. Depois de um certo momento, um rei chamado Zedequias, que estava na liderança daquele povo, ele falou assim: Deus já nos deu tantas vitórias, vai nos dar de novo. Mas aqui que eu quero que você abra os seus olhos para uma coisa importante. Como está a sua vida naquele momento para poder exigir algo de Deus? Um dia Davi falou assim, irmãos: Senhor, na minha integridade eu te servi, sonda o meu coração. Veja que eu tenho sido fiel a ti. Imagina, irmãos, que coragem deste homem fazer essa oração, porque Deus podia sondar exatamente, né? E ele poderia ser fulminado naquele momento. Mas ali, irmãos, quando este homem, né, ele se rebela e ele fala assim: não, nós vamos vencer com poucos homens, nós não vamos mais pagar imposto. Então Nabucodonosor entra na cidade e arrasa a cidade. Os utensílios santos da casa do Senhor, o templo é destruído, tudo aquilo que lhes dava uma certa segurança naqueles objetos que eles viam e achavam que realmente era aquilo que importava realmente, Deus tirou deles. É como se Deus estivesse falando assim: ei, não era a arca não, era eu. Não era o templo que fazia vocês vencerem as suas batalhas, era eu que fazia vocês vencerem as suas batalhas. E eu venho, irmãos, em nome de Jesus, com toda a humildade do meu coração nessa noite, entenda que não é você, é o teu Deus que está por detrás de tudo aquilo que acontece na sua vida. É Deus que te levanta, é Deus que te esforça, é Deus que te ajuda, é Deus que te dá criatividade, que te abençoa, é Deus que abre portas, é Deus que faz milagres, é Deus que faz tudo em todos.
E as honras e glórias devem ser dadas a Ele. Pois bem, então, irmãos, esse povo, você vê lá o texto, pelo texto que nós lemos ali, a amargura do coração daquelas pessoas. Ali eles penduraram as suas harpas. O que isso quer dizer? Isso traz uma conotação de desânimo. Nós vivemos hoje dias, irmãos, onde muitos estão tão desanimados, tão entristecidos, tão cansados, tão sem perspectivas, tão sem esperança. O abatimento, a falta de expectativas. A gente vai chegando no fim do ano, é muito comum, irmãos, né? A gente fazer aquelas duas coisas de final de ano que a gente sempre fala. Aquelas duas promessas, né? Vamos emagrecer e vamos ficar ricos. Ficar rico, não sei se vai dar, mas emagrecer está dando certo aos pouquinhos, graças a Deus, né? Então a gente cria planos para o final do ano. A gente cria metas. Mas hoje, irmãos, você sai para conversar com as pessoas, você percebe que elas estão sem perspectivas, sem expectativas. Sabe aquele fôlego que você dá no final do ano e você fala assim, ufa, esse foi difícil, mas o ano que vem vai ser melhor. Você não tem visto isso nas pessoas, na fala que as pessoas proferem. Você não tem visto essa motivação. Sabe por quê? Porque a esperança delas não está naquele que pode transformar todas as coisas. Mas hoje eu declaro sobre a sua vida, esse Deus que faz milagres ainda é o mesmo. Ele fez uma vez, Ele fará outra vez. Nós ouvimos na semana passada uma mensagem poderosa daqui de Deus, o quanto Ele é capaz, o quanto Ele é poderoso para reviver aquilo que estava morto, para restituir aquilo que foi tirado. Deus tem poder para fazer essas coisas. Mas aquele povo, irmãos, estava tão entristecido, tão chateado. Como é que nós vamos cantar? Nós estamos tristes. O primeiro versículo diz que eles se assentaram às beiras, à margem do rio da Babilônia e choraram. Talvez você tenha passado, irmãos, por momentos neste ano, onde você teve vontade de chorar, ou até mesmo você chorou. Porque o seu coração sentiu o peso, as suas emoções foram machucadas pelos acontecimentos e pelas circunstâncias. Esse povo vivia isso neste momento. Eles estavam pensando e questionando, cadê aquele Deus tão poderoso, que nos livrou de tantas guerras e tantas batalhas? Estamos aqui. Um grande cativeiro que o povo viveu, irmãos, foi no Egito, que foi 430 anos, dessa vez era mais curto. Dessa vez duraria 70 anos. E o Senhor usou o profeta Jeremias para avisar-nos, olha, o juízo está chegando. Sabe por que o juízo está chegando? Porque vocês não me colocaram em primeiro lugar na sua vida. Porque eu não estive acima de todos. Eu não estive acima de tudo que vocês fizeram. Vocês não me glorificaram como deveria fazer. Então, irmãos, vendo a situação daquele povo, né, tem um texto lá que fala dos edomitas. Edom era um monte, né, os edomitas moravam num monte, que era aos redores ali da cidade de Jerusalém. E quando aquele povo, aqueles babilônios estavam levando cativos os soldados, sabe aquela pessoa que está torcendo para o teu mal? Sabe, pastor Adélio? Aquela pessoa fica, tomara que dê errado, tomara que dê errado, tomara que dê errado. Os edomitas, irmãos, você vê o texto, coloca para mim de novo o texto lá, Lucas. Eu acho que é o verso, pode ir mais para frente, não, para trás, volta um pouquinho. -1. Não, o próximo, desculpa, é o 7. Olha só, contra os filhos de Edom, lembra-te, Senhor, os caras ficaram magoados, presta atenção, do dia em que Jerusalém foi tomada, pois diziam, arrasem. Esse povo estava, irmãos, eles ficaram magoados com isso, porque no sofrimento deles tinha gente lá torcendo contra. Talvez isso faça parte da nossa vida, acontece, mas olhe, o que esse momento do cativeiro veio trazer sobre o coração desse povo. Lá no final você vai falar, você vai ouvir lá, né, nós lemos o texto, olha, tomara que os filhos de vocês
sejam apedrejados. Tomara que você sofra as consequências. Quando, irmãos, você está ferido, você fere. Dentro desse contexto, Deus se compadece deste povo, e Ele manda, irmãos, a sua palavra. No livro de Jeremias, capítulo 29, eu queria pedir para o nosso querido colocar lá, nós vamos ler do 1 ao 7. Deus olha para a situação desse povo, e Ele toma uma providência, Ele envia o profeta, olha só, envia uma carta. Jeremias 29, capítulo 1, versos 1 ao 7. Diz assim: são estas as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro e aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Isso aconteceu depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha mãe, e os oficiais, as autoridades de Judá, de Jerusalém, e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi levada por Elasa, filho de Safã, e por Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia, a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ela dizia o seguinte, preste atenção, irmãos, Deus está diante aqui, né, o profeta está sendo usado por Deus, para trazer uma palavra de ânimo. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que quem deportou? Eu deportei. Então quem deportou esse povo? Deus. De Jerusalém para a Babilônia. Próximo. Construam casas e morem nelas. Plantem pomares, comam do seu fruto. Casem, tenham filhos e filhas, escolham esposas para os filhos de vocês e deem as suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas, aumentem em número e não diminuam aí na Babilônia. Procurem a paz da cidade, para onde eu os deportei. Orem por ela ao Senhor, para que na sua paz vocês tenham paz. No momento de dificuldade, irmãos, que aqueles irmãos estavam vivendo, Deus ouviu o clamor do coração deles. Sabe que Deus faz isso, irmãos? Quando o nosso coração está desesperado, Ele leva em conta os nossos sentimentos. Ele leva em conta o que está passando. Ele não deixa passar em branco aquilo que você está vivendo. Então Ele falou assim, olha, eu quero que vocês continuem a vida de vocês, apesar das circunstâncias. Olha, eu quero que vocês tenham um lugar para vocês morar, construam uma casa. Plantem os pomares para que vocês tenham um alimento. Continuem a vida de vocês, não diminuam. Sabe o que a gente normalmente faz, irmãos, quando a coisa está difícil? A gente se encolhe, a gente recua, a gente se isola, a gente vai para a solidão, a gente se afasta e a gente vai morrendo. Deus está falando o contrário, Deus está falando comigo e com você nessa noite. Vá em frente, não pare, não desista, mesmo apesar de circunstâncias difíceis, Deus vai abrir portas aonde não existem portas. Deus vai criar oportunidades aonde você muito provavelmente não tem visto oportunidades. Deus vai estender as suas mãos nos momentos em que você estiver precisando. Deus vai jogar uma corda, Deus vai lançar alguém para te ajudar. Irmãos, Deus envia a sua palavra de ânimo nessa noite sobre a sua vida para que você continue, para que você siga em frente. Há muito mais unção de Deus na sua vida do que você pensa, meu querido. Mas há situações que ocorrem na nossa vida, como eu disse lá no começo, para que a gente aprenda a caminhar mais perto de Deus. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Final de ano está chegando as férias, amém? Uhul!
Está chegando o 13º, amém? Irmãos, esse é o maior perigo na vida do crente para ele esfriar, amém? Às vezes Deus tem que tirar o 13º, irmãos. Quando as coisas apertam, a gente ora mais, sim ou não? Quando as coisas apertam, a gente jejua mais, amém? Alguns dias atrás, nós estávamos querendo tanto um objetivo, nós oramos mais, sim ou não? A gente estava muito afim daquilo, não deu certo, mas a gente queria muito. A gente orou muito. Mas a nossa confiança está naquele que está acima de tudo e de todos, ele nunca saiu do controle. Às vezes, irmãos, as nossas atitudes falam assim: Senhor, me quebra no meio que eu chego mais perto do Senhor. Bate mais forte que eu oro mais. Quando lá no meu trabalho, nós fazemos uma prática lá, um trabalho de melhoria de matérias-primas, tecnicamente chamado de tratamento térmico, mais popularmente conhecido como têmpera. Alguém já ouviu falar nisso ou não? A pastora Adélia conhece da área. A têmpera funciona assim, irmãos: a gente pega um aço, que a princípio ele é comum, e a gente coloca ele no forno, a temperatura um pouco inferior à que ele foi construído, ou seja, um pouquinho antes de derreter, quase no limite dele. E aí a gente pega aquele aço e joga no óleo frio, faz aquele essa mudança brusca de temperatura. Primeiro, o aquecimento extremo. Essa mudança brusca de temperatura reposiciona as moléculas do aço e faz com que ela fique diferente do que ela era. Aquilo para que ela não servia, agora ela serve. Então, o material temperado, irmão, pode bater que não tem problema, não amassa. Tem alguns materiais que ficam tão duros que você não consegue nem riscar ele. Aquilo que era comum se tornou diferente, sabe por quê? Porque o calor do fogo, né? O pastor Norton hoje de manhã pregou sobre a fornalha, né? Eu estou falando sobre o forno. O forno, ele aquece aquele aço tão extremamente que parece que vai derreter, mas não derrete. Sabe aquela dificuldade que você está passando? Parece que você vai morrer? Não vai morrer. Deus vai levar você talvez até o extremo, mas acredite, essa é uma palavra de Deus para a sua vida. Você consegue, você pode. Você não está no teu limite, porque aquele que te criou sabe o teu limite. Sobre esse aço, irmão, sabe quem que informa a temperatura desse trabalho? É aquele que fez o aço. Amém? Então ele fala assim: olha, esse aço, 1140 graus, 1270 graus. Se for 10 graus acima, derrete, irmãos. Às vezes a luta é tão grande que parece que você vai morrer. Mas sabe quem sabe o quanto você suporta? Aquele que te criou, aquele que te fez. Ele sabe o quanto você consegue. E eu quero dar uma palavra de ânimo para você nessa noite. Você pode, você consegue, você tem condições. Deus está te dando hoje uma palavra. Olha, continue a sua vida, construa casas, monte os seus projetos, leve para frente aquilo que você tinha pensado, não enterre os seus sonhos, né? Nós ouvimos aqui a palavra da pastora 2 semanas atrás. O pessimismo, ele enterra sonhos, ele enterra projetos. Irmão, seja positivo. Deus está te dando uma palavra de ânimo nessa noite, para que você prossiga, para que você vença. Coloca para mim lá rapidinho o Salmo 126, meu amigo, meu amado.
Muitos creram nessa palavra que Deus deu através do profeta Jeremias. Esse salmo, irmãos, apesar do número ser menor, o 137 foi escrito enquanto eles estavam lá no cativeiro. E esse, o 126, e a Bíblia não está em ordem cronológica, ele foi escrito pós-cativeiro. Então aqui é como se eles estivessem olhando pelo retrovisor. Sabe aquela reflexão da sua vida que você faz? Você fala, puxa, quantas coisas Deus fez por mim. Era isso que eles estavam fazendo aqui. Depois que eles já tinham saído do cativeiro, então está escrito assim: quando o Senhor, quem restaurou? O Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Eles estavam ali, irmãos, no estado de alegria, porque quando eles estavam presos, eles não imaginavam o que Deus faria. Eu quero mencionar aqui o versículo que o pastor Adélio leu aqui no início, aquele que pode fazer abundantemente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos. Esse é o nosso Deus, Ele pode fazer muito mais. Vai para o segundo versículo lá. Então a nossa boca se encheu de riso. Eu profetizo isso sobre a sua vida. Haverá motivo de riso para você, igreja. Haverá motivo de alegria. Os recursos virão em nome de Jesus. Não vai lhes faltar nada. O Senhor já está provendo. O Senhor enviará o socorro. O Senhor enviará a ajuda. Deus está no controle. Aleluia. A nossa língua de júbilo, então, entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Eu quero encerrar com essa palavra sobre a sua vida. Muitos verão o quanto Deus fez na sua vida, não para a sua glória, mas para a glória dele. Fique de pé, vamos orar. Eu creio, meus irmãos, que Deus te escolheu para algo grande, que Deus te chamou para fazer diferença nessa terra. E quando as coisas das quais Ele te levantou para fazer forem realizadas, muito se alegrará o teu coração. Talvez hoje você esteja naquele momento em que, refletindo lá no seu passado, olhando pelo retrovisor e vendo assim: puxa, como Deus foi bom comigo. Aonde eu estaria? Eu queria que você refletisse isso hoje na sua casa. Onde será que você estaria se Jesus não tivesse se encontrado? Como estaria a nossa vida? Que rumo será que nós teríamos levado, tomado? Mas graças a Deus você escolheu o melhor caminho. Irmãos, Deus jamais ficará devendo nada para ninguém. Aquilo que você deu a Ele, Ele retribuirá muitas vezes mais. Eu quero orar por você, declarando que o Senhor há de trazer oportunidades. Vem essa palavra no meu coração nessa noite. Eu creio em oportunidades. O pastor Norton sempre fala sobre prosperidade vem com calos. Haverá oportunidades. Na semana passada, enquanto o pastor ministrava sobre uma visão que ele tinha de portas se levantando, quem se lembra? Irmãos, Deus me mostra isso também. Eu vejo pelos olhos da fé novos negócios se levantando, mas não do jeito que era, muito melhor do que era, muito mais ajustado, muito melhor administrado, muito mais prosperidade, muito mais vitórias, muito mais criatividade, muito mais bênção. Não será daquele jeito que foi, será muito melhor,
porque você já tem as experiências daquilo que Deus fez no seu coração. Você prosperará. Eu quero orar por você em nome de Jesus, Senhor. Está aqui o teu povo, Senhor, que talvez como Israel, como Judá, Senhor, tenha sido acometido por tantas lutas, e a perplexidade dos seus corações os talvez tenha feito questionar o motivo pelo qual estava acontecendo aquilo. Senhor, a alma humana grita, Senhor, por justiça, porque nós não gostamos de sofrer, não queremos sofrer, mas que as lutas e as dificuldades que o Senhor permitiu sobre nós venham produzir um fruto de glória, porque a nossa leve e momentânea tribulação, ela vai passar, Senhor, é momentânea. O Senhor está levantando o seu povo, eu vejo, Senhor, com olhos de fé, de esperança, porque o Senhor proferiu pelo profeta Jeremias, após, Senhor, essas palavras de encorajamento que Ele deu a este povo, Ele declarou: bem sei eu os planos que tenho para vós, planos de paz, planos de alegria, planos de lhes fazer prosperar, planos para lhes dar o fim que vocês desejam. Eu profetizo essa palavra sobre a sua vida. Deus lhe dará o fim que você deseja. Deus lhe dará aquilo que você projetou. Deus lhe dará aquilo que você está buscando. Deus lhe dará aquilo que você sonha, porque a palavra de Deus nos ensina no livro de Mateus: aquele que bate, a porta se abre. Aleluia. Aquele que pede, recebe. Aleluia. Pedi e dá-se-vos-á. Senhor, nessa noite eu quero abençoar projetos, eu quero abençoar sonhos, eu quero abençoar planos, aquilo que foi projetado e está, Senhor, perdido lá numa gaveta, esquecido. Que isso tome vida, que isso torne a vida, que isso seja recebido pela Tua graça. Que caia por terra neste momento toda frustração, Senhor. Oh, aleluia, toda frustração. Porque o Senhor é um Deus de perto, mas também é um Deus de longe. O Senhor é um Deus de coisas novas, mas também é um Deus de coisas antigas. O Senhor não tem problemas de memória. O Senhor não tem problemas para lembrar aquilo que prometeu. O Senhor é fiel para cumprir. As mãos do Senhor repousam sobre este lugar. Pelos olhos da fé eu vejo pessoas recebendo nas suas mãos unção de habilidade para o trabalho, unção de renovo, unção de criatividade, unção de multiplicação. Oh, Espírito de Deus, derrama, Senhor, da Tua chuva sobre a Tua igreja. Oh, o Senhor está contigo. Deixará estar aqui. Este Deus que estende as suas mãos para aquele que está aflito, para aquele que está buscando, para aquele que está pedindo por socorro. Deus está estendendo a sua mão. Aleluia. Oh, aleluia. Ele nunca me deixou. Bendito seja, Deus, o teu nome. Exaltado seja. Bendito Deus. Eu quero proclamar aqui, Senhor, sobre a tua igreja, profeticamente, Senhor.
Oh Deus, aquele que estava abatido, Senhor, aquele que estava com o desejo de desistir, Senhor, aquele que tinha lançado fora os seus planos e que declarou, irmãos, o Espírito Santo fala ao meu coração, e tem uma pessoa que fez essa oração assim: Senhor, estou cansado de tantos projetos de vida e nunca acontece nada. Hoje Deus traz um bálsamo ao teu coração. Hoje Deus cura o seu coração. E Ele te fará lembrar de muitas coisas que Ele já fez. Talvez aquilo que você deseja está amortecido por um tempo. Deixará mandar rabaxê. Mas o Senhor está levantando, aleluia. Oh, o Senhor está levantando a sua vida. O Senhor está ouvindo o clamor do teu coração. O Senhor está jogando uma corda. Receba o socorro do Senhor no seu coração agora, em nome de Jesus. Irmãos, eu sinto Deus abraçando essa pessoa agora. Oh, meu coração está queimando aqui, Senhor. Irmãos, eu sinto Deus te abraçando, meu irmão. Eu sinto Deus colocando você no colo dele. Deus não me mostra a pessoa que é, mas há um propósito sobre essa vida, irmãos, desde o ventre da mãe. Deus colocou um propósito profundo sobre esta vida, e é por isso que parece que tudo está errado. É por isso que nada se acerta. É por isso que tudo que faz parece que não vai. Deus te dá livramento nessa noite. Deus estende a sua mão e Deus diz: chega. Eis que diante de ti abro uma nova porta. Show de mar, queria mais. Eis que diante de ti abro uma nova porta. Oh, aleluia. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Amém, meus amados. Gostaria muito que isso fosse para mim. Eu senti um amor de Deus tão profundo.